Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Desculpem o nosso pequeno atraso, tivemos uma ligeira falha técnica aqui na hora de iniciar o equipamento, mas graças a Deus estamos prontos para mais uma vez ministrarmos a palavra de Deus através das redes sociais. Vocês aí, como é que estão? Estão bem? Estão em paz? Estão tranquilos aí nesse período de quarentena, de isolamento social? Como é que estão as coisas por aí na sua casa, no seio da sua família? Estão todos com saúde? Temos motivos para agradecer a Deus ou somente motivos para nos preocuparmos, questionarmos e temermos o dia de amanhã? Como está o seu coração? Ainda há pouco, eu mandei um vídeo para o pessoal que está na minha lista de transmissão, um vídeo bem objetivo, tem menos de 1 minuto, tem 50 e poucos segundos, no qual o palestrante fala sobre uma reflexão. Aliás, deixa eu já abrir aqui um parênteses. Aqueles que desejarem ser incluídos nessa minha lista de transmissão, é só deixar o seu contato, pode me chamar no privado, ou mesmo deixar por escrito aí o número do seu telefone, que eu adiciono o seu contato no WhatsApp, na minha lista de transmissão, e passo a te enviar esses conteúdos. 1 ou 2 envios, no máximo, não vai sobrecarregar o teu aparelho, não vai sobrecarregar a tua caixa de mensagens, ok? Porque em breve, se Deus assim nos permitir, nós iremos criar um canal no YouTube. E aí, o próprio YouTube dispara, se você acionar lá o sininho de alerta, ele passa a disparar para a gente os alertas, as notificações para que você acompanhe o nosso material. Enquanto isso não acontece, enquanto tudo isso está sendo processado, preparado com muito carinho para você, se você quiser, você me manda o seu contato e eu te adiciono nesta lista de transmissão. A propósito, mandei há pouco um vídeo colocando justamente uma reflexão. Quem quiser, quem não recebeu, quem não está na lista de transmissão, me dá um toque que eu envio para você. Não tem problema nenhum, tá bom? Mas, em gerais, temos que lidar com a nossa ansiedade. Sabe aquela ansiedade que você fica no momento em que você manda uma mensagem e não recebe a resposta? Somos hoje imediatistas. Parece que tudo tem que ser na hora. Tudo para ontem. Não é assim que funciona. A palavra de Deus nos ensina, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de nascer, tempo de morrer e por aí vai. Salomão vai discorrendo a respeito deste assunto com muita sabedoria e trazendo aí um conhecimento muito importante para nós. As respostas têm o tempo certo. Qual é o tempo que eu devo esperar por uma resposta de Deus? Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo de hoje com esta pergunta. Qual é o tempo que eu devo esperar por uma resposta de Deus? Você faz ideia? Vamos dar alguns exemplos na palavra de Deus. O povo de Israel esperou por mais de 400 anos por uma resposta de Deus que os livrasse do cativeiro, da escravidão no Egito. Uau! Demorou. Será? Talvez tenha demorado para uma geração, mas para uma nação e para Deus. A Bíblia fala lá no Salmo 90 que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então 400 anos não corresponde nem a um dia para Deus.
Na hora em que eu relativizo esse raciocínio, eu passo a entender que não é no meu tempo, não é na minha hora, é no tempo dele, é na hora dele. Agora, se ele não te respondeu, visualizou a mensagem e não respondeu, alguém já passou por isso? Manda a mensagem é visualizada, mas não é respondida. E agora? Deus não deixou de ouvir a sua mensagem quando você orou. Mas não é no seu tempo que ele vai te responder. Não chegou a hora de responder ainda. Calma! Não andeis ansiosos com coisa alguma. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Porém, eu posso te garantir uma coisa. Deus não se atrasa. Ele não chega depois da hora. Ele é preciso, ele é pontual. Só que ele é pontual não por este relógio. Este relógio, como que você tem aí, ele mede o tempo Cronos. Cronos é o tempo natural, medido em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Deus não se atrasa pelo tempo kairos. É tempo também a tradução do grego, mas tem outro significado. Kairos é o tempo de Deus. Tempo que se refere à soberana vontade do Senhor. E alguém poderia perguntar, mas qual é o critério que Deus usa? Ué, acabei de falar, ele é soberano. Ele não tem que explicar nada. Ele não nos deve satisfações. Ele nos responde no tempo dele. Porém, ele não se atrasa. Porém, ele não falha. Porém, ele nos ama. E porém, ele não nos deixa abandonados, esquecidos em segundo plano. Por isso, eu não preciso ficar ansioso. Eu posso ter paz. Eu posso ter tranquilidade. Eu posso descansar, esperar no Senhor. Falávamos outro dia a respeito de Abraão. Ele esperou mais de 25 anos para que a sua oração fosse ouvida e Deus lhe desse um filho. Ele recebeu uma promessa aos 75, que se cumpriu aos 100. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E eu quero inicialmente falar sobre isso hoje. Sabe por quê? Quando a gente não entende o tempo, a gente fica ansioso. Por exemplo, é costume as noivas se atrasarem no casamento? Será que é um atraso? Ou é o tempo da noiva? Entenderam? É o tempo de maturação da vontade de Deus para nós. É o tempo que Deus trabalha nos bastidores. E se tem alguém que trabalha nos bastidores, esse é o Senhor. Ele está nos preparando. Ele está nos moldando. Ouvi ontem uma ministração a respeito do rei Davi. Olha só que interessante. Vocês estão comigo aí? Está todo mundo tão quietinho hoje? Só o meu querido aqui que me deu a paz, lá da Livraria Kairos, que, aliás, recomendo. Produtos de qualidade e num bom preço. Tem me abençoado, portanto,
Fica aqui também a dica. Hashtag fica a dica. Vocês estão quietinhos? Vocês estão comigo? Olha só, pessoal. A diferença entre o tempo de Deus e o nosso tempo. Já ouviram falar de um sujeitinho chamado Davi? Alguém lembra dele? Rapaz, um jovem, pastor de ovelhas, filho de Jessé. Pois bem, chegou um determinado dia em que Saul, o rei de Israel, desagradou o Senhor e o Senhor ficou desgostoso com Saul e decidiu que Saul não teria a sua casa, sua descendência confirmada como casa reinante sobre Israel. Ou seja, Saul não manteria sua dinastia sobre Israel. E Deus Saul. E no meu coração já escolhi outra pessoa para reinar no lugar de Saul. Esse alguém escolhido por Deus era Davi. Aí, Deus falou para Samuel assim, o profeta: vai até a casa de Jessé, porque dentre os filhos dele, Jessé é o belemita, lá de Belém, dentre os filhos dele, eu tenho escolhido para mim um novo rei para Israel. Ok. Samuel foi, chegou lá, falou com Jessé. Então, naturalmente, Jessé foi trazendo seus filhos e apresentando a Samuel, partindo do mais velho, mais forte, mais robusto, soldado das trincheiras do exército de Israel. Ah, certamente é este. E aí Samuel já estava pegando o óleo da unção para derramar sobre o mais velho, e Deus falou: opa, não é esse que eu escolhi. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Aí Samuel falou para Jessé: traz o outro filho. Deus falou: não é esse. O outro. Quando Jessé trouxe todos os que estavam na casa, seus filhos, seus herdeiros, Samuel perguntou assim para Jessé: acabaram os seus filhos? Aí Jessé lembrou: ah, tem mais um, o pequeno Davi. Ele está lá no campo, pastoreando as ovelhas do nosso rebanho. E Samuel respondeu para Jessé: tão certo como vive o Senhor, ninguém se sentará à mesa para comer, enquanto Davi não chegar. Mande buscá-lo. E olha só que curioso. Muitas vezes a gente quer comer a comida logo. Mas no tempo de Deus, há momentos em que precisamos esperar. E toda aquela casa teve que esperar e comeu comida requentada, comida fria, porque Davi não estava presente e o negócio era com Davi. Deus vê o coração, enquanto o homem vê a aparência. Visualmente, era o mais velho, o filho mais robusto, mais apresentável. Deus não estava preocupado com a apresentação e com a aparência. Deus estava preocupado com o coração. E mandaram chamar Davi. Quando Davi chegou, Deus falou com Samuel: Samuel, pode derramar o óleo sobre a cabeça desse jovem. Esse é o homem que eu escolhi. Ok. Samuel ungiu Davi como novo rei. Eles comeram. Samuel foi embora e alguém pensa: ah, perfeito. Então Davi já foi e recebeu a coroa e reinou. Não. Sabe para onde Davi foi logo depois que ele foi ungido? Para o campo, pastorear as ovelhas. Há um tempo entre a sua unção e a sua coroação. Sabe que tempo? Davi foi ungido aos 16 anos de idade. Só reinou aos 30 anos. Talvez você tenha recebido uma promessa do Senhor, uma palavra de Deus.
cujo tempo ainda não está cumprido. Agora Davi ficou preocupado, cadê a minha coroa? Cadê a minha coroa? Cadê a minha coroa? Eu sou rei. Não! Ele voltou para o campo. Então, meus queridos, há tempo de todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo de você ficar no campo. Há tempo de você ser rei. E enquanto isso, Deus estava preparando Davi para aquilo que estava por vir. 1 ano e pouco depois de ungido, foi o momento épico em que ele matou Golias. Depois, Saul o chama para a corte. Depois, o mesmo Saul o persegue. Ele tem que viver anos escondido no deserto. E no deserto, Deus estava preparando a vida de Davi para aquilo que estava por vir. Eu não sei que tipo de ansiedade você tem vivido, mas a Bíblia diz claramente: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. E nesse processo, muitas vezes Deus trabalha no meio do processo. Não no resultado final, mas no meio. Nesse processo que você está vivendo, Deus está trabalhando e te preparando para se cumprir na sua vida aquilo que Ele tem. Recebe aí essa palavra de conforto. É importante que você e eu saibamos que não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. E nesse processo em que ainda não se cumpriu o tempo de Deus, Kairos, não Cronos, nesse processo eu tenho que ter paz. As pessoas estão ansiosas. Quando é que vai acabar essa pandemia? Quando é que vai acabar essa quarentena? Quando é que eu vou poder voltar? Quando é que eu vou poder caminhar? Quando é que eu vou poder sair? Etc, etc, etc. E o que eu tenho para te dizer é o tempo de Deus. Quem vai determinar a hora é o Senhor. Ele permitiu que tudo isso começasse a acontecer. E Ele determinará o fim dessa pandemia. E no processo? No processo eu tenho que te dizer o seguinte: glória a Deus. Eu falei isso hoje para minha esposa. Vamos glorificar a Deus, porque hoje nós temos uma oportunidade de trabalhar dentro das nossas casas, de trabalhar com a nossa família, de trabalhar o nosso íntimo, coisa que talvez não pudéssemos ou não conseguíssemos fazer não fosse esta pandemia. Ah, mas você está ignorando as fatalidades, as mortes. Não estou ignorando nada disso. Inclusive, conheço pessoas que estão doentes. Algumas já se recuperaram, outras ainda convalescem. Mas, no processo, Deus é soberano. E vamos lembrar que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E, na verdade, o texto lá em Eclesiastes capítulo 3, lição de casa, leia esse capítulo. Eclesiastes capítulo 3. Diz que há tempo também para morrer, e talvez chegue a hora de alguns. Mas o que eu quero ter paz é que se chegar a minha hora, e você precisa ter paz, quando chegar a sua hora, eu vou para o Senhor. Se não chegou a minha hora, então eu vou ficar em paz. Eu tenho que ter essa clareza na minha mente, no meu coração, na minha alma e no meu espírito. Eu tenho que andar em paz, porque a palavra de Deus me exorta a não andar ansioso por coisa alguma. Sinto essa necessidade de tocar nesse assunto, porque tenho visto muitas pessoas angustiadas, desorientadas, descompassadas, destemperadas. Não é. O servo de Deus não é aquele que teme a luta. O servo de Deus é aquele que vai certo da vitória. Porque se ele viver,
ele vive, veja o que diz o apóstolo Paulo. Para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esta é a posição de alguém que tem clara a sua vida na presença do Senhor. Se estou aqui na terra, estou para viver para Cristo, dando glória a Deus. Se não mais estiver sobre esta terra, estou nos braços do meu Pai. Tenham essa clareza. Tenham essa paz. Tenham essa certeza de que Deus cuida de você. Vou repetir. Deus cuida de você. Como diz um cântico que eu amo, do cantor Kleber Lucas, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Pesquisa aí depois, na internet, a canção Deus Cuida de Mim. Ouça. Ela vai trazer alívio para você. Agora, no meio da crise, no meio da angústia, eu quero te convidar a refletir. Ontem, quando eu estava jantando, eu estava com a Bíblia aberta e vi esta imagem aqui. Conseguem ver uma coroa de espinhos? E o sangue? Pois bem, às vezes a gente precisa ver para compreender melhor. Vocês viram a ilustração? Imaginem aquilo na cabeça de Jesus. Agora, isso fez com que ele perdesse sua paz? O que vocês acham? Se a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, é razoável dizer que ele não deixou de ter paz. E eu não estou dizendo que ele não sentiu a dor do processo. Por isso, eu quero, de forma muito objetiva, te dizer, talvez a caminhada seja difícil. Talvez porque estou sendo generoso. Certamente a caminhada será difícil. Agora estou sendo mais claro. Não falando por metáforas. Falando objetiva e claramente. A caminhada será dura. Mas, se eu tenho paz, eu permaneço e avanço. Jesus, é verdade. Jesus estava no centro da vontade do Pai. Isso trazia para ele, mesmo que com a dor da crucificação. Vocês viram só a coroa de espinhos? Vamos ver de novo. Olha o tamanho dos espinhos. Você faz ideia do que é isso furando a sua cabeça? Isso para não falar dos açoites, de carregar a cruz, dos cravos nas mãos e tornozelos, da própria crucificação em si. O processo foi doloroso, mas ele não perdeu a paz. E eu te garanto que o processo que Cristo viveu é muito mais doloroso do que o processo que eu estou vivendo
do que o processo que você está vivendo. E se você não perder a paz nem o foco, você verá a glória de Deus. E vai prevalecer no meio da tribulação. Aí você poderia me dizer assim, mas eu preciso de algo na minha vida para me alimentar. Eu preciso de algo que me dê forças. Por isso eu falei em alimento. O alimento que nós consumimos é que nos dá energia, força física. E muitas vezes nós precisamos de um alimento para termos força no nosso íntimo, na nossa alma. E talvez seja isso que você possa estar pensando agora. Mas eu preciso de algo que me dê mais força para eu avançar no meio do processo. Então, primeiro, entenda que não é no seu tempo. Deus já ouviu a sua mensagem. Sua oração já foi ouvida. Deus não é surdo, nem cego. Ele tem olhos e vê, ouvidos e ouve, boca e fala, mas ele fala quando é chegada a hora. Mas quando chega a hora, ele é perfeito. Ele não se atrasa no tempo dele, no relógio dele, dentro da programação, na agenda de Deus. Você sabia que Deus tem uma agenda? Nessa agenda já está determinado tudo ao meu e ao seu respeito. Nós ainda não havíamos sido gerados no ventre da nossa mãe e Deus já nos havia escolhido. Pelo menos é o que diz a palavra de Deus. E na agenda de Deus já estava registrado que haveria no ano de 2020 uma pandemia causada por um vírus. Então não há surpresa para Deus. O homem, a humanidade foi pega de surpresa. Você e eu estamos ainda meio atordoados, estarrecidos com tudo que está acontecendo. Deus não. Deus continua sentado no seu trono, reinando. E na agenda dele já está determinado o dia que essa pandemia vai acabar, o dia em que nós poderemos retomar a nossa rotina, mas o mais importante, na agenda de Deus já está escrito a sua vitória. Ah, mas e quando será? No tempo dele. Na hora dele. Você está preparado para isso? Para esperar? Lembra do Salmo 37? Você tem que crer, agradar, entregar e descansar. Confia no Senhor. Fé. Agrada o coração de Deus. Faça a vontade dele. Entrega o seu caminho ao Senhor e descanse, que o mais ele fará. Salmo 37, versículos 3, 4, 5 e 7. É só você ler. Essas palavras estão lá desta maneira. Alguém poderia me dizer assim, mas como eu vou prosseguir? Queridos, há um texto que tem falado comigo já há algum tempinho e que ontem me saltou mais uma vez aos olhos. E eu queria repartir com vocês. Partindo desta reflexão. Você pode dizer aí
no seu íntimo: eu estou em aperto. Eu estou preocupado, porque a situação que vivo é de aperto, de falta, de necessidade. Talvez na despensa, talvez na conta bancária, na carteira, talvez no estoque da empresa. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Você está comigo aí? Nós estamos falando sobre o tempo de Deus. Nós estamos falando sobre não andar ansioso. E agora nós vamos falar sobre um aspecto. Preste atenção. O pouco na mão de um Deus poderoso é muito. Preste atenção nisso. Você pode falar, o pouco na mão de um Deus poderoso é muito. De novo, o pouco na mão de um Deus poderoso é muito. O texto que eu quero deixar com você está no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Versículo 5 em diante. Estão comigo aí? Ontem vocês estavam mais ativos, hein? Hoje está todo mundo assim quietinho. João 6, capítulo 6, versículo 5, diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Entendam. Jesus viu uma grande multidão achegando-se. Ele virou para Filipe e disse: Onde compraremos nós o que eles comam? Agora olha só o versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Muitas vezes, nós somos provados por Deus. Ele quer saber o que está no nosso interior, como nós vamos reagir diante das situações. E por isso ele permite que muitas coisas aconteçam. Ninguém é aprovado sem antes ser provado. Na escola, ninguém é aprovado sem antes fazer a prova. No concurso público, no vestibular, ninguém é aprovado sem antes ser provado. E muitas vezes Deus quer, antes de nos aprovar, Ele quer nos provar, nos colocar à prova. E Jesus disse isso, ele já sabia o que ele ia fazer. A soberania de Deus é única. Deus sabe o que ele vai fazer. A questão é se nós sabemos o que nós vamos fazer. Ou se nós estamos igual a onda do mar, que vem, que vai, que vem, que vai. Olha o que Filipe respondeu. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Ou seja, se fôssemos comprar, precisaríamos de uma pequena fortuna e não seriam suficientes 200 denários de pão para que cada um recebesse um pedaço. Depois você pode pesquisar, 200 denários é uma grana razoável, tá bom? Um de seus discípulos, versículo 8, chamado André, irmão do Simão Pedro, de quem eu falei ontem, informou a Jesus:
Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Quero fazer uma pausa na leitura. Jesus olhou e viu a multidão. Perguntou para Filipe. Numa outra citação desse texto, no outro evangelho, Jesus foi mais claro e disse assim: alimentem a multidão. Primeiramente, vamos colocar claras as coisas. Deus vai usar o que você tem. Filipe disse para Jesus: se tivéssemos 200 denários, ainda não seria suficiente para cada um receber um pedaço de pão. Eles não tinham. Aí então André, um outro discípulo, o irmão de Simão Pedro, virou e falou para Jesus: Jesus, tem um rapaz, um garoto, que tem aí 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para toda essa multidão? Os discípulos estavam olhando a multidão e não estavam olhando para Jesus. Olha que interessante, Jesus com eles. Eles olhavam a multidão e não viam como atender a multidão. Primeiro, os discípulos, apesar de serem os discípulos, eles estavam com as mãos vazias, eles não tinham nada. Deus, às vezes, usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Sabe quem foi instrumento de Deus para abençoar e canal para que Jesus fizesse o milagre? O jovem, que a Bíblia sequer registrou o nome dele. Todos o conhecem como o jovem que trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos. Sequer o nome dele foi registrado na narrativa bíblica. Mas isso pouco importa. O que importa é que o Senhor, ele vai usar aquilo que está nas suas mãos. O pouco nas mãos de um Deus poderoso. O seu Deus é poderoso? Então o pouco é muito. O que é que você tem nas suas mãos? É aí que eu quero chegar. O que é que tem na sua geladeira? O que é que tem na sua conta bancária? O que é que tem na sua carteira? O que é que tem na sua despensa? O que é que tem no seu olerite? O que é que tem na sua família? Como é que estão as coisas? Como é que estão os relacionamentos? Como é que estão as suas expectativas? Sabe o que você tem que fazer? Aquilo que você acha que não serve para nada, que é pouco, que não é suficiente, que não dá, pega e entrega para Jesus. Porque foi aí que começou o milagre. Quando pegou o jovem, trouxe 5 pães, 2 peixes e entregou para Jesus, aí o milagre começou a acontecer. Oh, glória a Deus por isso. Se você pegar o que você tem, você pode olhar até para você mesmo. Senhor, quem sou eu? Não se detenha ao redor. Não olha para a multidão, não olha para o pouco que você tem, não olha para você, não olha para a sua incapacidade. Não. Eu não sei falar. Eu não sei pregar. Eu não sei falar em público. Eu não sei conduzir minha casa. Eu não sei criar meus filhos. Eu não sei me entender com a minha mulher. Eu não sei me entender com meu marido. Agora em quarentena, então, que a discórdia é generalizada. Pega tudo isso e entrega nas mãos de Jesus. E ele vai pegar o pouco que você tem e fará muito. Quem tem alimento para a multidão? Só aquele que pode trazer à existência o que não existe. Quem é que tinha alimento para a multidão? Eram os discípulos? Não. Pois eles andavam com Jesus o tempo todo e não tinham nada nas mãos.
Mas Jesus faz o impossível. Acaba o vinho e ele pega a água e transforma em vinho. Acaba e ele faz. Morre e ele traz de volta a vida. Fica doente e ele cura. Esse é o Senhor. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Não olha para o que você tem na mão. Não olha para a circunstância ao seu redor. Pega o que você tem. Ah, mas não tenho nada. Então se pega, entre aspas, e se coloca na mão de Jesus. Senhor, eu não tenho nada, para falar a verdade. Então, eis-me aqui. Pega esse vaso aqui e faz o que o Senhor quer. Vamos continuar lendo. Disse Jesus, versículo 10, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Eles assentaram-se, pois o número de homens era de quase 5.000. Só se contavam os homens, então, homens em idade de empunhar uma espada. Então não entra nessa matemática de 5.000. Nem velhos, nem crianças, nem mulheres. Então, possivelmente eram mais de 15.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, distribuiu pães e peixes à vontade para milhares de pessoas, a partir de 5 pães e 2 peixes. Quanto queriam, até se saciarem. Se fosse nos dias de hoje, igual quando você vai no rodízio, que você já tem que até desabotoar o botão da calça, porque a barriga já está explodindo. Versículo 12. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E aí vem mais uma lição. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E eu quero concluir com uma pergunta. Quem tem alimento para a multidão? Quem tem alimento para você? Independente do pouco que você tenha, ou do nada que você tenha. Aqui Jesus usou o que havia disponível. Na pesca maravilhosa que nós falamos ontem, Jesus usou o nada. Joguem as redes. Sobre a tua palavra, Senhor, disse Simão Pedro, lançarei as redes. E é sobre a palavra de Deus que hoje eu quero te dizer. Não olhe para o que você tem nas mãos. Pega o que você tem e entrega, que Jesus vai trazer o alimento. O alimento para a sua mesa. O alimento para a sua alma. O alimento para a sua família. Pega o que você tem e entrega para Jesus. Pega o que você tem e entrega para Jesus. E no tempo dele, ele fará infinitamente mais do que tudo que você pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esta oportunidade tão especial de enxergar na tua palavra a resposta para o nosso coração. Senhor, ajuda-nos a não vivermos ansiosos, mas entendermos que é no seu tempo, não é no meu tempo. Não é no nosso tempo.
é no tempo do Senhor. E nós podemos pegar aquilo que temos, ainda que seja pouco. Se eu não olhar para as circunstâncias, eu pego o que eu tenho. Ou se eu não tenho nada, eu pego a minha vida e coloco na mão do Senhor. E digo, Senhor, faz a tua vontade. E o Senhor, fiel que é, não nos deixará desamparados. Essa palavra, Senhor, eu quero ministrar sobre a vida de todos aqueles que estão comigo na noite de hoje. Que todos entendam o quão importante é entregar nas mãos do Senhor. Que cada um dos meus queridos amigos e amigas possa entregar sua vida, seus bens, sua casa, sua família, seu emprego, seu sustento nas mãos do Senhor. E não importa o quão pequeno seja diante dos desafios, diante das necessidades, o Senhor suprirá todas as coisas. Porque o pouco, na mão de um Deus poderoso, é muito. E não há outro que tenha alimento para nós que não seja. Não há outro que tenha alimento para a multidão, e nós nos incluímos nesse grupo, que não seja o Senhor. Por isso, Pai, eu te agradeço e te peço que essa palavra possa entrar nos corações, formando vida, trazendo fé, alegria e paz. Em o nome de Jesus. Eu também creio no Deus do impossível. Se você crê, a Bíblia fala, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Você quer ver a glória de Deus? Coloca a sua vida, glória a Deus. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor. E Ele vai alimentar a cada um de nós. O que é que nós temos como alimento? Que todos os dias a gente tem buscado aqui. O alimento que sacia, que supre e que traz paz. Deus te abençoe. Deus esteja com você. Mais uma vez eu quero dizer que estou à sua disposição para orar com você, para conversar, para que juntos possamos entregar isso que temos nas mãos de Deus, para que Ele faça a obra. A glória do Senhor. Você crê nisso? Num ato de fé. Escreve aí, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço. Não tenha medo. Não tenha medo. Creia. Confie. Agrada o coração de Deus. Fala, Senhor, eu te amo e preciso do Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Você pode repetir isso comigo? Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Escreve aí. Eu quero o Senhor na minha vida. Oh, glória a Deus. Eu preciso do Senhor na minha vida. Se não for o Senhor, para onde nós iremos? Como disse Pedro, se somente tu tens palavras de vida eterna. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu creio. Quem me sustenta é o Senhor. Eu espero, sinceramente, fundo do meu coração, que essa palavra tenha trazido conforto e paz no seu coração. Que você possa sair dessa ministração em paz.
Que você possa logo mais deitar e repousar. Tranquilo. Sabedor, quem te sustenta é o Senhor. Lembra? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu, porém, não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do onipotente Deus. Eu quero ministrar sobre você descanso. Descanso e paz. Não ande ansioso. Ansiedade é algo que não vem de Deus. O que vem de Deus é fé. Por isso eu pedi que você escrevesse: eu creio. Eu preciso desse Deus. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. É importante nós falarmos, porque a palavra tem poder. E quando você fala, o inimigo é envergonhado. Quando você fala, você libera poder. Deus se faz presente. E aquilo que se levanta contra a vontade do Senhor cai por terra. Recebe aí essa palavra. Que Deus esteja contigo. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos juntos de novo, às 22 horas, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Um grande beijo, um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.